Oi, gente! Vai começar um DAP Show de novo, hein? Olha, que eu tô começando a gostar desse negócio. Vamos lá. Vamos aguardar meu convidado se conectar. Boa noite, turminha. Ó, já clica no aviãozinho aí, já começa a compartilhar. Muita informação top, bacana que eu vou trazer para vocês. Compartilha. Ai, eu tenho uma novidade. Criei hoje o canal da DAP no YouTube, viu? Então, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa live poderosa e vocês vão ter acesso no YouTube. Então, depois vocês entram lá, se cadastram, vamos dar todo mundo o link, tá bom, gente? Ai, tô ficando, emocionada. Cadê meu convidado poderoso? Convidado. Convidado poderoso, cadê você? Olha a turminha aí. A Eveline, beijo. Boa noite. Deia. Gente, tô adorando, tá vendo? A gente consegue, eu consigo falar com vocês. Tô adorando isso. Olha, a Arte do Brasil entrou. Renatinha. Márcia, querida. Vou te ajudar, viu, Márcia? Vamos lá. Vou te ajudar. Olha, Mau. Aí, Gavioli, querido, que saudade de você. Gente, chegou o ilustre, meu viking querido. Olha, eu vou apresentar para vocês. Ele é o Bruno Zampini, gente, mais conhecido como Zampa, tá? Vamos ver, está ouvindo a Tudo gente, bem? Zampa? Tudo e Tô ouvindo. você? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô. Você, Ah, você tá então tá linda, hein, bom, pessoal. mulher? Ai, você gostou da produção? Gente, vocês gostaram? Tá Ah, bom? chique. Eu devia ter colocado um fraque, né, pra fazer isso com você, que você tá muito chique, mulher. No próximo você vem arrasando também, meu amor. Vamos só esperar mais uns 2 minutinhos. Ó, o Glu Glu, olha, ó, o Vamos. Gavioli já. Que legal, o pessoal tá entrando. Gente, eu tô gostando desse Tap Show, entendeu? Esse negócio de live, tá começando a virar Tap Show de informações do mercado financeiro, sabe? É o seguinte, eu Pois é. quero apresentar para vocês o Bruno, pessoal. Ele, Bruno Zampini, é o nome dele, vocês viram aí no nosso convite, né? E ele é mais conhecido como Zampa, então é bom já deixar claro, porque pode ser que ao longo da live eu chame ele de Zampa. Ele é uma pessoa muito querida, obrigada pelo convite. Eu Tamo junto. convidei para ele estar participando dessa live, porque ele também é especialista na área de criptoativos, pessoal, e muitas dúvidas acabam surgindo, e muitos clientes eles acabam entrando em contato comigo para perguntar o que que é, e aí por conta de pandemia a gente não conseguiu se encontrar. Então essa questão da live foi uma oportunidade de trazer informações para vocês. E o Bruno, o meu público aqui na DAP, ele é um público bem variado, tá? Então assim, eu tenho Tá. desde clientes que super entendem do mercado e são investidores, como e seguidores também, como eu também tenho pessoas que não entendem, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo super descontraído. Eu vou deixar 10 minutos, viu, turma? No final, para vocês deixarem as perguntas, tá bom? Porque aí a gente vai respondendo. E assim, então a nossa ideia é fazer algo realmente didático, tirar dúvidas do pessoal e trazer informação de que realmente o mercado mudou, nós estamos numa nova economia, é uma era digital, é uma era de inovação. Então, gente, vamos ficar antenados ao que está acontecendo. É a geração dos filhos, dos netos, e a gente sabe que esse mundo não tem mais volta, né, Bruno? O que que você me diz aí? Boa noite, seja bem-vindo. Boa Uma vez. noite. Boa noite. Dan, obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar com vocês sobre um tema que a gente gosta muito e que a gente já conversa sobre ele no dia a dia, né?
É um tema que ainda as pessoas estão aprendendo a lidar com ele, que é o tema das criptomoedas, mas é algo que já está enraizado na gente há um tempo, então vai ser um orgulho passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para essa galera aí. Eu vi que tá entrando bastante gente conhecida, pô, muito bom. É a primeira vez que eu faço uma live, confesso, sou virgem de Tá live. nervoso? Tá nervoso? Eu tava nervoso, agora eu não tô mais. Porque a gente Finge que a costuma gente tá bater aqui, papo, ó. então Pensa que a gente eu tá vou. com uma cerveja. Exato, vou fazer de conta Pensa que a gente que tá com uma só sou eu e cerveja você. aqui. Vamos. Aliás, eu tô tomando água, eu vou tomar água durante a live por causa de indicação do médico. Tô indo no nutrólogo e tal, então a cerveja hoje não vai rolar, mas vamos bater um papo legal. Exato, com certeza. Bom, pessoal, então eu vou deixar os 10 últimos minutos para as perguntas. Provavelmente teremos que fazer mais lives, e isso já está no meu cronograma também. Já estou antenada aí, provavelmente vai ser com o Bruno e até outras pessoas, porque é um assunto profundo, é um assunto que é do nosso bolso, né? É um assunto que está mudando a vida de todo mundo e, enfim, é bom a gente trazer o máximo de conhecimento e de uma forma descontraída para que eles também possam interagir com a gente, né? Cerveja é amanhã, olha lá, tá vendo? A cerveja fica amanhã. Então vamos lá, Estão Bruno. falando que minha voz. Deixa eu só. Estão falando que minha voz está baixa. Vou tentar tirar o fone. Melhora. E aí você me Melhorou. diz. Melhorou. Melhorou Então, aí, beleza. pessoal? Vai sem fone. Eu acho. Dá um joinha aí para nós, quem tá ouvindo bem, eu e o Zam. Aí, ó, tá Tá baixo ouvindo melhor mesmo. agora? Tô. E agora? Melhorou. Aí, ó, o pessoal tá começando a escrever. Boa, melhorou Boa. muito. Legal. Aê, Andréia, você também é muito querida, tô morrendo de saudades, viu? Aí, só a Gabi Saraiva também. Gente, é isso. Realmente, eu creio que essa live vai ser um sucesso. Vai ser a segunda de muitas outras que estão por vir. Segunda a minha, a primeira do Zampa, que hoje ele tá perdendo a virgindade. Você vai virar a rainha da live, mulher. Ah, eu vou, gente. Vai ser Dani Show da Show. E é isso, vamos que vamos. Vamos descontrair e levar informação. Então vamos lá. Perfeito. Eu queria um pouco que a gente contasse da história do que é o criptoativo, porque é muito engraçado, se a gente for reparar, a nova economia, ela veio de uma época onde nós tivemos uma turbulência muito grande, que foi a bolha americana nos Estados Unidos em 2008, né? Perfeito. Então, até 2008, né, já tivemos cruzado, cruzeiro, nananã, reais, ok? E nós tivemos uma evolução aonde o valor do dinheiro antigamente trocava-se uma caneta por um celular, né? Óbvio, não existia celular na época, mas eles tinham o mesmo valor, né? Então, depois vieram as moedas, depois vieram as notas, depois vieram os cheques. Quando era pequenininho existia cheque, né? Hoje eu acho que os filhos aí de 2, 3 aninhos aí dos nossos telespectadores não devem saber o que é cheque, né? Com certeza. Veio o cartão de crédito e de 2008, 2009, um doido, que a gente não sabe se ele é um doido ou se são vários doidos juntos, né? Extremamente inteligentes, homens que viram que dentro da nossa negociação nós tínhamos intermediários que pegavam uma fatiazinha, né? Que seja um centavo de cada um, e que não teria motivo, né, Bruno? Então, eu queria que a gente contasse um pouco do que aconteceu em 2008 e 2009. Você me ajuda? Legal. Vamos lá. Eu Então, vamos gostei lá. do histórico que você pegou, trazendo algumas evoluções de como o dinheiro evoluiu. Então, lembrando lá atrás, na época do escambo, onde os primitivos trocavam as coisas pelo que eles tinham. Então, um exemplo, se a gente fosse um primitivo na época e eu criasse ovelhas, né? E você criasse gado, e eu entendesse que a dificuldade de criar o gado que você tinha era mais difícil do que criar ovelhas, quando a gente fosse fazer uma troca, eu ia querer a carne de vaca, você ia querer a carne de ovelha, a gente ia fazer
um entendimento sobre as partes. Você ia me dar um gado, eu ia te dar 3 ovelhas. Então, as pessoas começaram a dar valor para as coisas, pela dificuldade que era. Esse era o escambo, conhecido por todos. As coisas foram evoluindo para metais preciosos, até chegar na relação de notas, de dinheiro, que são as moedas fiduciárias, que nada mais é que o dólar, o real e todas as outras que a gente conhece ao redor do mundo. Só que essas moedas, quando eram impressas na época, elas tinham que ter um lastro, né? Então, um governo, por exemplo, o governo americano, ele só poderia imprimir notas de dólar se ele tivesse equivalência a ouro, que é o que foi conhecido como lastro-ouro no mundo. Só que os governos entenderam que esse lastro atrapalharia o grande plano de um governante. Por quê? Porque quando você diz que o governo só pode imprimir moeda, papel moeda, se tiver ouro, você dificulta a vida desses governantes. Então, em 1971, eles aboliram completamente o lastro para que eles pudessem fazer intervenções monetárias, intervenções econômicas. E é aí que a grande massa do governo anda, né? Então, onde já se viu um governo que não pode intervir na economia, na política, é assim vai se fazendo política ao redor do mundo. Só que em 2008, quando foi homologado o protocolo do Bitcoin, que foi conhecido como White Paper, que era uma especificação técnica que existe, é um documento hoje super interessante e vale a pena todos lerem aí, fico até como dica. O White Paper trazia essa inovação dessa nova moeda. Em 2018 ele foi publicado, né? Ele trazia uma moeda digital, que era o Bitcoin. E aí, Dani, eu te faço uma pergunta. Se você tivesse que criar hoje uma moeda, em que formato você criaria? Digital ou físico? Certeza digital, ficar carregando aquele peso, aquele negócio que você ia despejava, aquele monte de gente despejava, deixava na igreja, aquele saco, cofrinho, gente, já tava, né? Digital, certeza. Perfeito. Foi a ideia do Satoshi Nakamoto, que é como você falou, a gente não sabe se é um grupo de pessoas ou simplesmente uma única pessoa que teve a ideia de criar uma moeda 100% digital, que é o Bitcoin. A gente vai falar muito do Bitcoin, Dani, porque o Bitcoin é a referência, né? Quando você fala das criptomoedas. Então, ele teve a ideia de criar essa moeda, que era uma moeda que daria poder para as pessoas e que não estaria de maneira centralizada nos governos. Só que olha que engraçado, essa moeda ela começou a ser transacionada em 2009, mas esse estudo de desestatização do dinheiro já acontece lá atrás. E aí me desculpa se eu falar o nome errado, mas é um nome difícil pra caramba. O economista Frederick Hayek, que é um cara da década de 70, que escreveu um livro que chama Desestatização do Dinheiro. Esse livro foi publicado em 1976 e ele falava de como seria interessante se existisse concorrência das moedas. Porque a gente não para pensar nisso. Mas o que é o real? Ele é um produto nacional, ele é um produto brasileiro. E se ele tivesse concorrência, como que seria? Será que ele não seria uma moeda melhor? Será que ele não estaria mais atento aos seus concorrentes e faria um trabalho melhor? Então, esse estudo já era observado na década de 70 por grandes economistas. Eu acredito, isso não tem comprovação, tá, gente? Mas eu acredito que o Satoshi Nakamoto era um cara ligado a essa economia moderna. E foi aí que ele lançou a primeira moeda digital, que é a mais conhecida hoje, que é o Bitcoin, que a ideia básica dela era mandar dinheiro para alguém sem intermediários. Porque olha o que acontece hoje quando você vai, por exemplo, Dani, você que gosta de bolsas, né? Você é uma apaixonada por bolsa. Toda vez que você compra uma bolsa, o que acontece na hora de você pagar? Você vai lá, põe o seu cartão de crédito, tem o intermediário da bandeira do cartão, tem o intermediário do banco, tem um intermediário de segurança, que são empresas conhecidas por não deixar que isso role uma fraude, tem o governo. Então, quer dizer, aquela bolsa maravilhosa que você compra, que você poderia pagar muito mais barato, você acaba pagando muito mais caro. E o pior, o comerciante que também vende a bolsa para você, também poderia ter um lucro maior disso. Então, a ideia principal, Dani, da criptomoeda é fazer com que as pessoas tenham um dinheiro próprio e que elas possam transferir um para o outro de maneira simples,
peer-to-peer, como chama no protocolo White Paper, que é de ponto a ponto, sem complicações, sem que tivesse um intermediário que ganhasse muito dinheiro com isso. Então, essa ideia da criptomoeda, ela surge exatamente na época da bolha americana. E ela foi uma resposta para os governos que incansavelmente injetam dinheiro na economia sempre que acontece alguma coisa de ruim. Então, o que a gente vê hoje, essa injeção do Banco Central, do Fed, que é o Banco Central americano, isso já acontece há muitos anos. Então, eles acabam injetando dinheiro na economia e o que faz com que o dinheiro convencional perca valor. Então, conforme o tempo vai passando, aquele dinheiro que você tem, ele vai perdendo valor. E é assim que é a manobra política, é assim que é a manobra econômica. Exato. E você deu o exemplo aí da bolsa, e até você falou de estabelecimento, mas digamos que tivesse eu e você, né? E eu vire para você e fale, ó, eu não sou corintiana, mas essa camisa aí atrás tá me atraindo, e eu quero essa camisa, você me vende? E Não, você, daí não dá. você não vende, né? Mas daí eu te pergunto, quanto que você pagou? Tá, paguei, sei lá, R$ 1.000. Eu pego hoje meu celular, ou seja, as pessoas já fazem hoje pelo celular. Então, né? Eu pego meu celular, entro no aplicativo do Santander, e eu pergunto para você, Bruno, qual que é o seu banco? Ah, é Itaú. Estamos numa negociação entre eu e você. Nessa negociação entre eu e você não existe estabelecimento. Existe o que é justo. Você teve um custo, eu quero, então eu vou, né? A gente vai fazer um acordo entre nós. Eu pego simplesmente o meu celular, entro, faço os dados, mando uma TED para sua conta, em minutos você está lá com dinheiro, essa camisa já não é mais sua, ela é minha. É uma transação entre eu e você, e nessa transação que também não tem nenhum estabelecimento, não tem cartão de crédito envolvido, a gente tem os intermediários também, né? Perfeito. Que a gente tem. Exato. Então, assim, o que o Bruno quis dizer, pessoal, espero que tenha ficado bem claro para vocês, é justamente a criação da criptomoeda veio justamente para que, de fato, o que a gente trabalha e o que a gente tem para nós, de fato, seja o devido, né? E não a gente tem uma fatia sendo dividida com outros que não tiveram mais esforços que os nossos para adquirir esse montante, né, no final do mês, né, Bruno? Exatamente. E uma das coisas que são gritantes, principalmente para o brasileiro, é a quantidade de impostos que se pagam, né? Então, hoje você vê a compra de um produto, ela está estabelecida por isso. E todos esses intermediários fazem com que esse produto fique cada vez mais caro. E inviabilize, porque não é bom para quem compra e também não é bom para quem vende. No final das contas, ninguém fica satisfeito com todos esses intermediários que existem, né? Então, a criptomoeda ela veio para eliminar essa cadeia de intermediários, fazendo com que as pessoas transferissem dinheiro próprio para os outros de maneira rápida, com um custo muito baixo, né? Que é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. O mundo deveria ser dessa maneira. Mas aos poucos... Seria mais justo, né? Seria mais justo. Seria mais justo. E aí, até hoje a gente não sabe esse mestre quem é, mas nós temos gratidão ao Satoshi. Gratidão. Gratidão, Satoshi. Inclusive, o Bitcoin, vale dizer que ele vem também para resolver um outro problema, que eram as divisões das moedas, né? Então, quando você tinha uma moeda de ouro, era muito difícil você ter divisibilidade. Então, as notas vieram para que você tivesse mais possibilidades de números. Então, por exemplo, você vai comprar uma bolsa, eu consigo pagar com R$ 54 exatos, porque tem notas de 2, tem notas de 50, e ela tem uma certa divisibilidade. O legal do Bitcoin é que a divisibilidade dele ainda é maior, porque existem 8 casas depois da vírgula. E aquela última unidade, né, que é conhecida como Satoshi. Então, a última unidade de medida do Bitcoin, ela é batizada com o nome do criador, que a gente não sabe mesmo se é uma pessoa, se é um grupo, mas é muito interessante, porque o Bitcoin, além disso, ele traz mais divisibilidade, é mais fácil de comercializar. Com certeza. E, gente, é o que o Bruno falou há alguns minutos atrás, a gente fala muito do Bitcoin, porque ele é o referência, como se fosse o dólar, né? Então, ele é o
o balizador das outras moedas, mas existem inúmeras moedas e criptoativo, Bruno, eu queria também explicar um pouquinho para eles a diferença entre token e a diferença de moeda. Então, assim, gente, foi criado com esse objetivo, né? Porém, tem outras moedas, uma que é muito conhecida também, a Ethereum, né, Bruno? Ela fica Aham. sempre entre a segunda, entre a terceira, após o Bitcoin. Ela, lá atrás, ela não foi criada com esse objetivo. Ela foi criada por conta da tecnologia para trabalhar outras questões e, ao longo do tempo, ela foi criando o poder de compra, né? E hoje ela está ali, ela, obviamente, o Bitcoin vale 60 e poucos mil, né, reais hoje, mas ela está ranqueada sempre muito bem. Conta um pouquinho para a gente dessa questão, porque Verdade. assim, pessoal, criptoativo é a nova economia. Criptomoeda é quando tem o valor de compra, né? Então, a criptomoeda, nós temos exchange, que a gente vai falar para vocês também, que é como se fosse a bolsa de valores, onde é feitas as negociações. Existem mais de 16 mil exchanges ao redor do mundo. Foi identificado que, de fato, dá para ganhar muito dinheiro. Então, assim, a gente vai contar um pouco para vocês o que, que é. Nós vamos deixar algumas dicas para vocês ficarem alertas, porque existem muitas pessoas no mercado que viram isso como oportunidade, não são conhecedores do mercado e acabam fazendo coisas não muito interessantes, aonde saem na mídia, que a gente também vai estar falando um pouquinho. Então, que são as famosas pirâmides, né? Então, a gente vai contar um pouco para vocês o que é cada coisa. Então, Bruno, vamos falar um pouquinho do que é token e essa questão só para eles Legal, entenderem? legal. Na verdade, é o que você falou. Tem algumas moedas que, na verdade, foram criadas à base de plataforma. Que a ideia principal não era criar exatamente uma moeda de troca, mas sim plataformas inteligentes, né? A Ethereum é um grande exemplo disso. Hoje ela é listada como a segunda maior moeda digital do mundo, né? Então, ela tem uma captação de mercado altíssima. Ela representa boa parte do mercado de cripto, mas a ideia original dela era criar uma plataforma de negociação inteligente, hoje conhecido Uhum. como os smart contracts, né? Que até mesmo, por exemplo, a assinatura que a gente tem hoje digital, ela veio para fazer com que uma rede pudesse conversar de forma inteligente. Então, quando a gente fala de finanças descentralizadas, que é o DeFi, que é um termo muito usado no mercado de criptoativos, a gente tem que lembrar de moedas como Ethereum, que são tokens, token utilities, que têm uma utilidade dentro dessas plataformas. E a mais conhecida é pelos seus contratos inteligentes. Um bom exemplo disso, até para ficar mais esclarecedor, eu acho que mais fácil, existe um token utility que chama Chilis, né? E é uma moeda que foi criada para trazer benefícios para o cliente que é um torcedor de alguns clubes europeus. Então, ao invés de você ter aquele seu cartãozinho, e aí até lembrando do Corinthians, eu fui fiel torcedor por muito tempo, eu tinha que carregar um cartão comigo para eu ter benefícios, para entrar no jogo, para comprar com desconto. E era ruim, porque quando você perdia aquele cartão, você não podia entrar no jogo. Então, algumas empresas estão olhando as criptomoedas e criando esses tokens, que nada mais são do que plataformas inteligentes, algumas onde você acumula esses tokens comprando diretamente nas exchanges e podendo trocar, por exemplo, por benefícios. Esse é um dos exemplos. Dentro da plataforma da Ethereum, também existem contratos, por exemplo, de empréstimo, né? Então, quando você imaginar que você poderia pegar um empréstimo sem ser uma instituição bancária, sem ser um banco. Então, hoje, essas plataformas rodam esse tipo de operação e o mais legal, ponto a ponto, de pessoa para pessoa. Então, como você mesmo falou, tem moedas que foram criadas para serem moedas e tem moedas que foram criadas para ser plataformas de negociação. É Então, isso. exatamente isso. Então, é muito interessante você estar por dentro disso. E eu sei que custa caro a gente não estar por dentro das inovações. E isso vem acontecendo, né, Dani, há muitos tempos, porque eu não sei se, com certeza você deve ter algum tio, um avô, que falava que computador era coisa do demônio e que não queria saber de usar aquilo.
né? E olha o que Exato. aconteceu com o mundo. Olha o que Que aconteceu. Olha a loucura. evolução computacional que aconteceu. E aquele avô falava, não, isso é do diabo, eu vou ficar na minha máquina de escrever. Ou até mesmo quando saiu o cartão de crédito, as pessoas mais velhas não usavam, né? Eu lembro de uma que eu passei. Eu lembro que quando lançou as vendas na internet, eu não passava meu cartão de crédito na internet. Você Mas não passava tinha no medo, começo? né? Mas no começo você passava? Não, no começo eu também tinha medo. E como é que é isso hoje? Você tem medo? Hoje não, hoje eu faço tudo, tô adorando. Gente, aprendi até a comprar roupa agora pela internet, Pois bem é. no meu certinho. E olha que meu tamanho não é tão fácil achar, né? Eu vou ficar curto aqui, não sei o que, sobra ali, falta ali, ó, tô adorando. Pois é. Hoje em dia a gente tem Então, salvo no celular. Por exemplo, hoje eu fui para a empresa. Hoje foi um dia engraçado, porque eu fui para a empresa e esqueci minha carteira. E há tempos atrás, o que acontecia se você tivesse esquecido sua carteira em casa? nossa Você volta, senhora, era um desespero. Hoje é o celular, né? você volta para Agora a casa, gente não pode volta? buscar carteira. Você volta para casa, porque você fala assim, pô, não vou pedir dinheiro para o meu amigo emprestado. Agora, Uhum. o dinheiro hoje, ele está digital. Então, eu acredito que o passo do Bitcoin, o passo da criptomoeda, vai ser exatamente esse. Ao pouco, as pessoas vão se familiarizar e vão começar a usar isso como usaram para tudo. Né? Eu sei que deve ter gente aí na live que nunca nem usou o celular como pagamento. Eu sei, eu Uhum. sei. Mas é uma coisa normal, né? Sim, Então, é perda mesmo de tempo, a gente não está antenado nisso, né? exato, Sem, com certeza. sem contar o E valor, a valorização, né, Dani, das moedas. sim, super, Porque isso é algo que também quero conversar. Agora, sabe uma coisa que eu queria tirar enfim, deixar claro aqui para as pessoas? a galera Mineração, tá falando gente. do sem parar também. O sem parar é uma tecnologia. Exato, exato. Ah, é, porque eu fui, eu fui para Alphaville, quando que foi? Até com meu pai, foi muito engraçado. Eu fui visitar um cliente na sexta-feira, quinta-feira. Gente, chegou lá, não tinha R$ 4 na carteira, no pedaço ali de Barueri, R$ 4,40. E eu olhei pro meu pai, ele também não tinha, a gente não tinha, não sei o quê. Eu falei, ah, ninguém merece, vou ter que pegar aquele boleto. Então, sabe, hello, porque a menina falou que eles realmente que estão com problema de instalação, né? Eu falei, hello, minha filha, já faz 5 anos, já tem Bitcoin e você não aceita nem cartão de crédito. Então, assim, eu passei por essa situação, é complicado, né? Eu O já Bruno, passei também. passou, né? Olha só, eu quero falar um pouco de mineração, que a mineração não é minerar de mineração mesmo. Vamos falar um pouquinho do que é do blockchain, como que. Porque tem gente que acha que mineração é mineração de ouro, de safira. Gente, não é, ok? Fala um pouquinho, Bruno, para mim. Vamos lá. Aí eles. O surgimento da tecnologia da criptomoeda, do Bitcoin, ele vem atrelado a uma tecnologia que é muito falada hoje, que é a blockchain, que na tradução significa blocos em cadeia. Essa tecnologia que hoje é tão falada é o que faz o Bitcoin ser tão seguro. Então, até hoje, ninguém conseguiu falsificar, por exemplo, um Bitcoin. Agora, você já Uhum, viu notas de real falsificada? horrores. Até ouro dá para falsificar, é mais difícil, mas existe. E o Bitcoin? Nunca existiu, porque ele é um processo de criptografia já estudado há muito tempo, que roda dentro de uma plataforma. E essa plataforma é conhecida como blockchain. O que é a blockchain de uma maneira muito simples? Ele é um livro contábil, onde ele armazena todas as operações realizadas com a moeda digital. Então, vamos dar o exemplo do Bitcoin, mais uma vez, por ser a moeda mais conhecida. O Bitcoin tem uma blockchain. E a primeira operação dentro dessa blockchain aconteceu em 2009, desculpa, que foi o bloco Gênesis. Então, para que cada transação aconteça, precisa ter um bloco, né, onde essas transações ficam lá escritas de maneira imutáveis, eternas. Então, de uma maneira muito transparente, todas essas transações acontecem e vão subindo para os blocos de mineração. Para a gente dar um exemplo muito simples, quando a gente quer fazer hoje uma transferência
para alguém, e se eu fizer uma transferência bancária hoje para você, quem me garante que eu estou de fato te mandando dinheiro? O banco. Ah, o O banco. banco O meu é que o dá conta é o sistema banco. do É. banco. Uhum, Ele é um intermediário. Então, uhum, ele faz a intermediação dessa troca. Agora, no sistema da criptomoeda, que não existem bancos, não existem governos por trás, como é que essa transação é feita de maneira segura? Qual que é a confiabilidade disso? E aí que entra o projeto da blockchain, né? A uhum. blockchain, ela é feita pelos mineradores. Então, os mineradores o que são? São pessoas que resolveram minerar o Bitcoin, e como você falou, não é com escavadeira, com pá, nem nada disso. Eles são, Hoje. eles são donos de grandes poderes computacionais. Então, hoje existem fazendas de Bitcoins, onde as pessoas têm uma grande quantidade de hardware, de computadores, e esses mineradores são os responsáveis por toda a organização da blockchain. Eles são os responsáveis por criarem os blocos. E essa cadeia de bloco fica armazenada todas as transações. Então, de uma maneira simples, esses mineradores são os construtores. E aí por isso que é mineração, porque eles são de fato construtores, só que através de computação de alto nível, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, você não consegue mais fazer mineração na sua casa, no computador comum. São hardwares bem desenvolvidos que tem hoje para que você possa ter esse poder. Então, toda vez Exato. que rola uma transação de Bitcoin, vamos dar um exemplo que eu vou transferir para você das nossas carteiras particulares. Quando eu transfiro um Bitcoin para você, essa transferência ela vai para a cadeia de blockchain, né? Todos os blocos em cadeias têm que dar sim para essa operação. Então, olha que legal. Não é uma pessoa só, ou um banco, ou um intermediador único dando ok. São todos em cadeia. De uma maneira mais simples de entender, vamos imaginar que a gente criasse a nossa própria moeda e dividisse a responsabilidade entre 10 mil pessoas. E que todas essas pessoas teriam a responsabilidade por uma única questão. Eles ganhariam por isso. E é assim que é a mineração. Então, quando eu faço a transação para você, essas 10 mil pessoas autorizam aquela transação. E é lógico que eles não apertam um botãozinho, não tem 10 mil pessoas apertando o botãozinho, são computadores fazendo isso de maneira automatizada. E quando esses mineradores fazem esse trabalho em grupo, eles ganham uma recompensa. E a recompensa é exatamente o Bitcoin, que é o que a gente chama de prova de trabalho. Então, de maneira Uhum. simples, esses mineradores, eles competem entre eles para poder fazer com que esse sistema rode de maneira mais eficiente. E o minerador que apostar a corrida com o outro, ele ganha recompensa em criptomoeda, ele ganha recompensa em Bitcoin. Exato, é isso. E então, gente, eu ia perguntar, eu ia falar com eles referente à segurança, então acho que a gente não precisa falar mais disso, porque ele já explanou muito bem, então não tem necessidade. Eu acho que é interessante agora a gente falar um pouco do que aconteceu na pandemia, cenário mercado tradicional versus cenário mercado de cripto, e que eu acho que é bem bacana, e falar um pouco do que é o halving, que para as pessoas entenderem. E assim, gente, dá para se comprar um Bitcoin. $1 hoje, ele equivale a 5 e poucos reais, né? Um Bitcoin, 60 e poucos mil reais. O que acontece, gente? Ele consegue ser fracionado, então isso é muito legal. E justamente por quê? Porque a tecnologia teve uma programação de emissão de 21 milhões de Bitcoins em 2140, não é isso, Bruno? Qualquer coisa você vai me corrigindo. E nós Hoje já temos existem. praticamente isso. Só que a gente tem 7 mil bilhões de seres humanos ao redor do mundo, então não tem capacidade, a tecnologia ela já foi voltada para isso. Portanto, criptomoeda, no caso do Bitcoin, você compra ela de maneira fracionada. Então, eu quero conhecer, eu quero só R$ 100, eu quero só por R$ 500. Tem como a gente fazer isso, sim. Você não precisa gastar lá seus 11 mil, 15 mil, 20 mil dólares, 60 mil reais, tá, gente? Então, isso é uma questão, né, Bruno, que o pessoal também sempre pergunta, eu acho que é legal a gente explanar em relação a isso. Deixar claro também que blockchain, tecnologia, inovação, que é
o trâmite aí que o Bruno explicou das emissões da moeda, não é a inteligência artificial, gente, né? E Perfeito. também inteligência artificial, nós estamos sim numa onda de inteligência artificial e as pessoas acham que não é, né, Bruno? Não, é legal você dizer isso, porque se você tivesse que eleger dois assuntos de tecnologia, de avanço tecnológico, seria a blockchain de um lado e a inteligência artificial do outro. Uhum, Então, a única exato. coisa que eles se relacionam de fato é a questão das inovações. Porque, de um lado, com a blockchain é a que verifica, é a que executa, é a que acontece nas transações. E a inteligência artificial, ela veio para se comportar como um tomador de decisão, para substituir algumas coisas que o ser humano tem, né? Então, para ficar bem claro, a inteligência artificial não se correlaciona com a blockchain, mas Uhum. elas acabam sendo os assuntos mais falados hoje no mundo moderno, né? É isso, Porque que é os nossa dois geração vieram de fato para revolucionar para como o ser reinventar. humano É isso. pensa, como as coisas acontecem. Então elas acabam se relacionando dessa maneira. É bom não confundir. Uma coisa não É, tem a ver gente. com a outra. É, exato. Foi bom a gente tocar nesse assunto. E o halving? Conta um pouquinho do halving. O que que Legal, é? Quanto ele acontece? E qual o propósito dele? legal. Diferente da moeda tradicional, da moeda fiduciária, hoje, o que acontece? O governo, que é dono daquela moeda, o que você está fazendo? Não, não, é que tá chegando umas perguntas aqui. Pode ir explicando. Eu tô vendo para depois É, explicar. Pode falar. Então, assim, olha o que acontece hoje. Quando a gente volta de novo para o modelo de moeda fiduciária, pensando especificamente no real, o que acontece hoje? O governo ele consegue impulsionar uma oferta, concorda? O governo consegue Certo. imprimir mais dinheiro e jogar dinheiro na economia. E o que acontece quando ele faz isso? Ele inflaciona a moeda. E não é à toa que o real, desde que foi criado, ele perdeu praticamente 87% do poder de compra. Então, lá em 94, lembra o que dava para fazer com o real? Você fazia um monte de coisa. Eu ia Exato. lá na É, vendinha do tio Zé, perto da minha avó, e comprava bala, chiclete. é. Hoje você 100 pega um reais real, o era que uma você comprona no faz? mercado. Hoje não tem nem nota de R$ 1 mais, para você ver como o dinheiro realmente inflaciona. Um caso que é muito claro isso o surgimento da nota de 200. Por quê? Porque a moeda fiduciária, o produto brasileiro, ele está cada vez mais inflacionado. E isso é um problema que nenhuma economia no mundo conseguiu resolver, inclusive o dólar. Então, o que o Bitcoin se propõe a fazer? Ele se propõe a ter um movimento deflacionário. Então, olha que legal. Em 2010, um Bitcoin custava 40 centavos de dólar. Uhum. Hoje ele custa 11.700 mil dólares. 11.700 dólares. Então, assim, esse dinheiro, ele é ao contrário das moedas tradicionais. Ele só vem ganhando valor. E é por alguns motivos. O primeiro é a lei de oferta e demanda. E o mais interessante é que a demanda aumenta, mas a oferta não. E aí que entra a história do halving. Porque o que é o Uhum. halving? Quando os mineradores ganham a prova, ganham a corrida por minerar o bloco mais rápido, eles são Uhum. recompensados em Bitcoin. Então, lá em 2008, cada minerador que subia um bloco na rede, que ajudava a controlar todo esse sistema, ganhava 50 Bitcoins. Imagina Certo. 50 Bitcoins hoje, Dani. Imagina que loucura, gente, eu ia amar. 50 Bitcoins Nossa, a eu fui num 66 mil cliente. reais. Desculpa te interromper, gente, mas é que eu lembrei disso agora. Pode ser, eu sei que uma pessoa que estava participando da reunião não está presente, mas a outra pode estar. Que a gente descobriu que um amigo do nosso cliente comprou 10 bitcoins em 2009, perdeu a senha e perdeu os bitcoins, não teve mais acesso. Isso é algo legal também para a gente comentar, da segurança, que hoje se a gente perde a senha do banco, a gente vai no banco, pega o cartão de novo, grava uma senha de novo. Gente, esse negócio da tecnologia
é uma hash, é uma senha quilométrica que tem tudo lá dentro, misturado, tudo junto e misturado, que se você não anota, depois pode acontecer isso. Então, desculpa te interromper, mas eu fiquei Imagina. passada, porque esse cara hoje, nas contas lá, ia ter, sei lá, 100 milhões de dólares, enfim. E E ele não tem perdeu nada. 10 mil bitcoins que É, ele comprou na época. Jesus Christ. o que vale dizer é que o Bitcoin ele dá poder para as pessoas, mas mais responsabilidade. Porque Total. tem que ser dessa maneira. Se o poder está na sua mão, então a responsabilidade é maior. Tem um caso mais engraçado, conhecido na comunidade do Bitcoin, que é o caso do Stoneman, que é um cara Uhum, que tinha uma carteira de 9 mil Bitcoins, 9 mil, e aí na época ele conseguiu transferir um Bitcoin para a carteira dele, para o pendrive, que são os ledgers, que são, não é um pendrive, obviamente, um pendrive comum, que você ganha na festa do Ano uhum, Novo, é um pendrive específico para que você guardasse seu Bitcoin. E os 8.999 ele perdeu a senha. E essa uhum. carteira existe até hoje e nunca ninguém conseguiu recuperar. Ó, tá Então, vendo, gente? então É o tem mesmo que. caso que eu peguei a semana passada, eu quase morri na sala. Você não tá entendendo. A hora que eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, imagina esse homem. E de fato, esse homem, ó, tá lelé, porque hoje tá passando perrengue, era pra estar milionário, milionário, tô vendo. Ai, que É loucura. verdade. E vamos falar então da pandemia. Eu tô olhando Legal. aqui, gente, essa live tá tão incrível. Acho que vocês estão curtindo horrores, e pelo menos eu espero, E que tá bastante passando gente, muito né? rápido. Eu anotei aqui duas perguntas que eu vi que a gente não conseguiu responder, mas a gente vai responder. Eu acabei de anotar aqui, viu, gente? Eu acho que a gente vai acabar não vai acabar não conseguindo dar os 10 minutos totais. Quem tiver pergunta, vai passando aí, por favor, porque a gente ainda tem algumas coisas legais para falar e provavelmente teremos mais lives aí para frente. Vamos falar agora da pandemia, mercado tradicional derretendo, Vixe. taxa Selic 2% ao ano, ou seja, turminha, bora mudar um pouco o perfil, dar uma diversificada, porque ou vai dar negativo no ano depois que você fizer a conta, descontando imposto de renda, descontando inflação, seu patrimônio, em vez de aumentar, ele vai diminuir, ou vai andar de lado, de lado. E olha o que aconteceu nessa pandemia, conta para nós, Tampa. Muito, muito bem observado. A pandemia era algo que a gente não imaginava. Quando que a gente imaginou que a gente passaria por uma situação dessa, né? Exato. Então, é algo que realmente ninguém está preparado. E eu posso dizer com propriedade que a gente mesmo, brasileiro, ainda está menos. A gente não tem cultura de guardar dinheiro. O brasileiro, de maneira muito simples, realmente não estava preparado para isso. Só que não é só o Brasil. Todos os mercados no Uhum. mundo caiu. Então, quando vem uma pandemia e existe um recesso, ou seja, muitas pessoas são impedidas de trabalhar, muitas empresas param de faturar, a economia global para de girar. O PIB, que era estimado a ser 5, 6%, ele cai, né? Então, o que acontece Uhum. quando você é impedido de trabalhar? Você tem que gerar liquidez, ou seja, você vai ter que pegar o seu dinheiro de todos os lugares. E foi uma correria gigantesca. Então, as pessoas começaram a vender ações, começaram a Uhum. vender fundos multimercado, começaram a vender tudo, porque nesse momento de pandemia, a melhor situação é você ter o dinheiro na mão. Então, houve uma liquidez absoluta no mercado, porque no final das contas, o ser humano, ele trabalha de maneira irracional isso, ele fica com medo, porque ele não sabe até quando isso vai durar. E o legal da história da criptomoeda, do Bitcoin, é que todos os economistas mais tradicionais parece que torciam, né? Para que na época da pandemia o Bitcoin se desse mal. E na verdade ele foi o ativo que mais se deu bem no ano. Mas valorizou. Foi um ativo que bateu 100% nesse ano de valorização. Então olha que curioso. Lá no fatídico 15, 16 de março, quando todo mundo começou a sacar dinheiro, a bolsa de Nova York, a bolsa dos Estados Unidos caiu que nem louco, né? O que não é comum, porque não é um mercado altamente especulativo, é um mercado mais inteligente. E a bolsa, por exemplo, dos Estados Unidos demorou para bater o mesmo patamar. Foi nesses dias, foi recente que isso aconteceu. Uhum. E por que isso aconteceu? Porque os bancos centrais começam a injetar dinheiro na economia.
Porque essas empresas que estão na Bolsa de Valores são empresas que giram o mundo, são as maiores empresas. Só que se elas param de produzir, elas param de faturar e param de receber. E para que a roda comece a girar, os bancos centrais são obrigados a reduzir juros e injetar dinheiro na economia. Isso acontece desde lá de trás. E o mercado de criptomoeda, onde ele está nisso? Ele não tem correlação com essa economia tradicional. Ele é uma moeda descorrelacionada com isso. Então, pelas próprias características que ele tem, ele acaba subindo sem ajuda do Banco Central, sem ajuda de injeção de dinheiro. Então, vale dizer que antes da pandemia, o Bitcoin que a gente está falando tanto custava 43 mil reais. E aí, naquele 15 de março, ele caiu também, como todos, né? Como o ouro caiu, todos os mercados caíram. O mais interessante é como ele se recuperou. Então, ele bateu 24, não foi? 21, 24, sei lá. Bateu 25. 25? E nessa época eu comprei, viu? Ai, tá rico! E aí ele caiu para 25, e em 2 semanas ele bateu 37, e aí em pouco tempo ele já bateu os 43 que ele estava antes da pandemia, e impressionantemente hoje ele está a 65 mil. Então, eu desafio todo mundo que está na live, que ativos que aconteceram isso? Por exemplo, se você for pegar na Bolsa do Brasil, teve 2 ações só que estão melhores do que antes da pandemia, que é Via Varejo e Magazine Luiza. O resto não tá. E as criptomoedas, de forma geral, elas se recuperaram mais rápido porque elas não precisam do incentivo do governo. Da mesma maneira que o governo não manda nelas, o governo também não consegue incentivar. Então, por características próprias, elas se recuperaram. E quais são essas principais características? Primeiro, o Bitcoin é uma moeda escassa, que nem o ouro. Então, ele tem uma característica parecida com o ouro. Ele vai acabar em algum momento, né? O Bitcoin também é descorrelacionado com a economia. Então, ele não está atrelado aos grandes índices, às instituições financeiras. Então, nesse momento em que o real é desvalorizado, em que o dólar se desvaloriza, as pessoas correm para uma alternativa. E uma das alternativas é a criptomoeda. Então, eu estava até lendo um relatório hoje que estava dizendo a quantidade de pessoas que compram o Bitcoin hoje para fugir das economias tradicionais. Então, hoje, essa quantidade de pessoas que compra para isso já é maior que os especuladores. E esse gráfico de especuladores versus quem está se posicionando está cada vez mais distante. Porque as pessoas estão enxergando na criptomoeda uma maneira de se proteger do dinheiro que está ficando ruim a cada ano que passa por políticas monetárias. É isso. É isso. Obrigada. É isso mesmo. Gente, temos acho que 12 minutinhos finais e eu quero falar, enfim, não vai ter jeito, teremos que fazer mais lives. Você aceita meu convite, Bruno? Para a próxima? Para a próxima? Como é que eu vou te dizer não? Impossível. Então tá bom, vou preparar o tema. Galerinha, é o seguinte, olha só. Existem alguns segmentos que já recebem aí criptomoedas, tá? Desde construtoras, você consegue comprar casa, apartamentos hoje em dia, desde pet shops, desde hotéis, desde pular de paraquedas, asa deltas e paraglider, lá em Minas, inclusive, né? Que eu achei que nem ia chegar lá, chegou primeiro lá, enfim. Então, assim, segmentos nós temos já diversos que estão atendendo. Cielo e outras administradoras de cartões já estão adaptando suas maquininhas, enfim, para começar a aceitar. Você vai fazer transação igual do seu celular, como você faz. Enfim, tudo isso eu vou dar um aulão disso também. Já fica aí o próximo tema. E agora, o que a gente vê, eu falo a gente porque eu e ele, a gente também está assistindo TV e lendo jornal, é que, de fato, tem que tomar cuidado, né? Todo mundo me pergunta de pirâmide, me pergunta, mas e aquilo que aconteceu que apareceu no Fantástico? Então, Bruno, vamos deixar algumas dicas, porque é o seguinte, pessoal, existe a cereja do bolo nisso tudo. E essa cereja do bolo, eu sei muito bem, eu vou contar para os interessados que me mandar direct, porque do mesmo jeito que dá para você comprar moeda e tê-la hoje, a gente tem o dólar em casa, dá para você comprar o Bitcoin e as outras moedas
e ter na sua wallet, né, e ter na sua carteira digital, e aguardar a valorização também. Mas também dá para alavancar patrimônio, mas também tem gente aí nessa live que está assistindo aí, que eu sei que está gostando bastante, né? Que está conseguindo fazer, não agora viagens, porque a gente está em coronavírus, né? Quer dizer, eu voltei da praia hoje, que eu fui trabalhar hoje na praia, viu? Mas dá para alavancar, dá para ir em bolsa restaurante, dá para comprar bolsas maravilhosas, dá para alavancar patrimônio, sim. Então, gente, tem que tomar cuidado. Nós vamos dar aí algumas dicas. Coisa errada existe em todo lugar, né? Hoje, inclusive, eu vi uma notícia que eu vou até postar aí da própria XP, cara, que um agente autônomo aí, ó, 1.400.000.000 enfim. Então, gente, acontece no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, um monte de coisa, né? De riscos, no caso, e o que todo mundo tem medo e receio de pirâmide, porque acaba que tem os aventureiros de plantão. Vocês precisam entender isso. Aventureiro de plantão não é pessoas do mercado financeiro de anos, não são pessoas do mercado financeiro de anos. Hoje em dia, tem muito cursinho aí que a pessoa vai, entra, faz o cursinho, vou começar a operar. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Mas quem tiver interesse em começar a conhecer esse mundo, começar a investir, nem que seja um pouquinho, 5, 10% do patrimônio, me manda um direct que eu vou contar a cereja do bolo, porque eu sou de confiança, né, gente? E o Bruno também. Mas conta um pouquinho aí para nós Muito dessa questão, por legal, favor. Dani. O curioso é o seguinte, né? Todas as pessoas têm a possibilidade de comprar a criptomoeda e até mesmo de operar dentro desse mercado, de trazer benefícios para si mesmo com esse mercado. Mas qual que é a grande questão, Dani, que eu sempre falo para as pessoas? Existe uma matriz de risco quando você começa a operar uma coisa que você não conhece. Então, por exemplo, quantas pessoas sabem operar a criptomoeda? Poucas, né? E se elas começassem a operar hoje, qual que é a chance delas ganharem ou perder dinheiro? Mais provavelmente elas vão perder, porque falta Sim. para elas o tempo, né? Porque tem que se dedicar. Essa pessoa que opera, esse trader que opera, ele tem muito conhecimento e ele tem tempo para fazer isso. Então, de uma maneira objetiva, as pessoas que começam a operar sozinhas, elas perdem dinheiro, porque elas não têm nem o tempo e nem o conhecimento para isso. Só que existem empresas que operam o capital para as pessoas. E é aí que mora o perigo, e é aí que fica o nosso alerta. Porque também tem empresas que dizem que operam e acabam não fazendo isso. E aí vem as falcatruas das pirâmides financeiras. Há mais de 20 anos atrás, existiam golpes de pirâmide financeira com consórcio. Só que hoje a bola da vez, a palavra do momento é criptomoeda. Então as pessoas se aproveitam desse nome para dar esses golpes. Então, eu gostaria de dar uma dica para vocês, quando vocês de repente forem abordados por alguém que vai prometer ganhos assim estratosféricos, para que vocês fiquem atentos, né? Então, o mais comum das pirâmides é oferecer, por exemplo, 30, 40% ao mês. Agora, veja bem, se eu sou dono de um negócio, por que eu pagaria 30%, 40% para alguém ao mês? Para eu pagar isso para alguém que coloca um dinheiro comigo, imagina quanto de lucro eu não teria que ter. Eu teria que ter 300% de lucro para poder dar 10% para alguém. E existe Exato. alguma empresa no mundo que dá 300% de lucro, gente? Então, esse já é um primeiro sinal que a gente deve ficar atento. Porque hoje você tem fundos de investimento que dão 100% ao ano. Ao ano, 120 é arrojado. Mas eu nunca vi um dando 360 no ano. Então, essa é a primeira dica. A segunda situação é que vocês pesquisem muito sobre essa empresa. Então, quando for ofertado para vocês esse tipo de intermediação de negócio, pesquisem o CNPJ. Vejam quanto tempo esse CNPJ está ativo. Porque uma pirâmide financeira, gente, não dura mais que 1 ano e meio, 2. Porque ela não tem produto, ela não se sustenta. Ela só acontece porque existem entradas de capital o tempo inteiro. Então, façam essa pesquisa. E se essa empresa tiver 1 ano, 1 ano e meio, procurem ter mais informações sobre ela. Outro ponto muito importante é que as pirâmides financeiras, para se manterem, elas têm que fazer uma captação online. Então,
você não vai conhecer um profissional responsável dessa empresa. Você não vai conhecer um agente que é autorizado para vender. Aquele assessor de investimento nas pirâmides não existem. Você vai entrar numa plataforma, vai pôr o seu dinheiro, assim como milhares e milhões de pessoas. Isso faz com que a captação da pirâmide seja mais rápida, para ela durar mais. Então, se a captação for 100% online, também desconfie, porque pode ser que você esteja sendo enganado. E o mais importante também é quando aquele seu amigo que indica aquele negócio ganha 10% em cima de você. Então, imagina isso. Eu não sou parte da empresa, mas eu entrei nesse esquema e aí eu indico a Dani e ganho 10% sobre o dinheiro que ela colocou. Só que na hora que eu ganho esse dinheiro, eu não emito nota fiscal. Então, eu estou sonegando imposto. As empresas sonegam impostos. Isso é crime. Isso é um ato criminoso. Alguns outros pontos, como verificar se o CNPJ está dentro do país, pode ser uma boa dica, porque geralmente quem está dando golpe coloca o CNPJ fora, né? Porque como é que você vai recorrer a alguma coisa que está nas Ilhas de Malta, Ilhas Caimã, fica mais difícil. Então, sempre entendendo que a relação do mercado financeiro tem que ter um profissional te atendendo. Se você não tem um profissional certificado, qualificado, para entender o seu perfil de investidor, já é algo muito estranho e podem suspeitar, porque pode ser que isso seja um golpe. É isso, gente. Desculpa meio que te cortar, mas acho que faltam 2 minutos para a gente acabar. Então, ele deu boas dicas, pessoal. Eu emito nota, viu, gente? Eu não tenho ninguém embaixo de ninguém, eu sei, eu já perdi dinheiro. Porque toda vez que eu vou representar alguma companhia, eu testo o meu antes. Então, eu já perdi dinheiro em 6 empresas. Então, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, isento imposto de renda até 35 mil reais, que é outra coisa que a gente vai falar, mas não vai dar para ser agora. Eu vou deixar esse vídeo salvado, essa aulão, que estão dizendo aí, esse aulão. Vou deixar salvo, eu criei um canal, eu vou deixar no link aí da DAP, tá bom, gente? E assim, Bruno, com o coração apertado, eu vou me despedir de você. Poxa, foi rápido, né? Foi, passou super rápido, gente. Será que o meu relógio aqui tá... Não. Gente, são 10 horas já? Será que o meu relógio aqui tá com problema? A gente não conseguiu falar 10, 15% do que a gente queria. Exato. Ai, gente, tem muito tópico aqui, mas fiquem atentos, porque agora a DAP Show, a Dani Show, vai trazer com toda a energia de sempre informações relevantes e importantes para a vida de vocês, tá? Porque eu sou assim, então não adianta a gente falar de coisa séria, a gente sabe se comportar e falar de coisa séria, mas alegria e energia sempre no ar, né, Bruno? Porque você também é assim também, que eu sei. Né? Perfeito, muito obrigado, foi demais, mas a gente tem que fazer outra, acabou muito rápido isso. Acabou, meu! Ai, gente, demais. Vamos esperar cair, então. Tá todo mundo aí, ó, dando parabéns. Gente, mas, obrigada, ó, viu? Isso que dá, porque você fala muito, né? Ai, pois é, ainda convidei um convidado que quase não fala. Pois é, gente. Ó, a gente vai esperar cair. Enquanto isso, a gente vai agradecendo todos. Aguardem cenas do próximo capítulo. Entra no link. A gente vai fazer sobre tributação. A gente vai fazer... Enfim, eu já tenho tudo aqui no meu cronograma. Se liga. E, ó, bora, gente. Bora. Porque eu tô comprando bolsa. Eu tô, sim, tomando vinhos bons, entendeu? Nesse friozinho, sabe? Mas vamos que vamos. Ai, não cai, então vamos dar risada. Bruno, você ficou feliz? Eu também. Muito, gente, muito bom. A gente arrasou. Vamos pra próxima. Tá gostando. Uhum. Printa a tela, alguém aí? Printa. Aê. Gente, beijo para todo mundo aí, saudades, viu, galera? Eu vou desligar porque não tá caindo, eu acho que até o Instagram quer. Ai, 28 segundos. Agora apareceu. Nem sabia que tinha isso. Até o Instagram tá querendo mais. E eu na aguinha, né? Então, olha aqui, gente, mas eu não sabia que ele falava, ó, que ele avisava, adorei. Eu fico preocupada. Tô viajando, muito obrigada. Ó lá, tem cliente na live. Obrigado.
Obrigado para É isso todo mundo aí, aí que gente. parou para ver a gente. É isso aí, ó.